que suamos? O corpo, para funcionar, ele precisa uma temperatura em torno de 37 graus. Então, todo o organismo humano, para que ele tenha um bom funcionamento, ele precisa estar nessa temperatura constante. Qualquer mudança nessa temperatura, o metabolismo terá que agir para regular essa temperatura. Então, o que seria o suor? O suor nada mais é do que a tentativa do corpo em regular a temperatura corporal. Normalmente, a gente reconhece o suor através de uma atividade física. Realizamos atividades físicas e então suamos para regular aquele aumento de temperatura. Como? Então você tem um aumento do calor do corpo, aumento de temperatura, e aí você vai ter a liberação do suor, que nada mais é que secreção de água e sais minerais. A partir dessa secreção do suor, essa água que está na superfície do corpo evapora e então causa o resfriamento. Então normalmente isso acontece por atividade física. Só que outras situações levam a esse aumento de temperatura e, consequentemente, a um suor. Nervosismo, medo, doenças, infecções tendem a também levar à liberação de suor. Como é que realmente acontece? Então, vamos pegar o exemplo da atividade física, que é o modo mais comum de se ter a liberação de suor. Durante a atividade física, você tem um aumento da temperatura corporal, justamente porque você tem ali produção de ATP, que é a adenina trifosfato, que é a molécula de energia que é gerada no nosso organismo. Essa produção de ATP e consequente quebra, porque o corpo precisa liberar energia, gera então um aumento de temperatura. Começa essa quebra da ATP, libera calor. A liberação desse calor então ativa sensores de temperatura que estão espalhados por todo o corpo. E essa informação dos sensores de temperatura acaba chegando no hipotálamo, que é a região do cérebro, uma estrutura cerebral, que entre outras funções tem a de regular a temperatura corporal. O hipotálamo, por sua vez, encaminha essa informação de aumento do corpo para glândulas de suor que estão espalhadas pelo nosso corpo. A gente tem cerca de mais de 2 milhões de glândulas de suor. Essas glândulas, uma vez que essa informação chega nas glândulas, começa um carreamento de cloro e sódio para dentro da glândula. Esse carreamento ele vai aumentar a concentração interna da glândula e, por osmose, água começa a passar da região externa para dentro da glândula e então ser encaminhada para fora, para a pele. Essa água, uma vez na pele, essa água juntamente com os sais, com o sódio, com o cloro, vai evaporar e nessa evaporação ela leva consigo o calor que ela absorveu na superfície do corpo. E aí, nesse momento, você tem a explicação do suor por conta de um aumento na atividade física, um aumento de temperatura e consequente produção de suor. Esse é o mais básico da produção de suor, é a forma mais básica de se produzir o suor. Mas nem sempre se produz suor por atividade física, como eu falei. Por exemplo, a ingestão de alimentos apimentados. A ingestão desse tipo de alimento, então quando se come pimenta, você vai ter um aumento da temperatura corporal. Se aumenta a temperatura corporal, o hipotálamo entende que você precisa ter uma regulação para o bom funcionamento do corpo. E aí você tem toda essa rota partindo do hipotálamo, glândulas de suor, produção do suor. Situações estressantes também levam a essa produção. Como que aconteceria? Quando você está diante de uma situação estressante, a liberação de adrenalina pelas supraadrenais, são glândulas que ficam em cima dos rins. Essa adrenalina ela vai agir nos músculos, pelo corpo, aumentando a sua atividade muscular. Por exemplo, a gente tem um resultado da adrenalina de maior contração do coração. Então o coração ele bate muito mais acelerado e outros músculos tendem a aumentar a sua atividade justamente quando o organismo entra nesse estado de luta e fuga produzido pela adrenalina. Essa atividade muscular aumentada, ela aumenta consequentemente a
temperatura do corpo, e aí você tem aquela cadeia de informações partindo do hipotálamo, e aí hipotálamo enviando informação para as glândulas de suor liberarem fluido, né? Liberarem a substância, a água, seus sais minerais, para realizar então o resfriamento do corpo. Então, através de situações estressantes, a gente também vai suar. E outra forma de se produzir o suor é através de quando o corpo está doente com alguma infecção. Então, diante de doenças e infecções, o hipotálamo, ao perceber que o corpo está infectado, o hipotálamo ele vai aumentar a atividade muscular do corpo com o objetivo de aumentar a temperatura corporal para fazer com que esse corpo se torne inabitável aos agentes infecciosos. Diante desse aumento da temperatura corporal, a gente vai ter então uma produção de suor, porque o corpo está diante de um processo infeccioso. Então a gente viu 4 modos básicos de por que suamos: através de atividade física, através do nervosismo, ingestão de alimentos, doenças e infecções em geral. Suar é um processo natural. Suar é importante para o nosso corpo, para manter a temperatura corporal constante e o bom funcionamento do mesmo. Só que há algumas situações em que o suor é motivo de preocupação. 2 situações básicas. Uma é quando há o suor excessivo, uma situação que a gente chama de hiperidrose. Então, suar em excesso é um caso a se procurar um médico. E também quando não há o suor. Então, a ausência do suor, uma situação conhecida como hipoidrose ou anidrose, ela também é uma situação preocupante, porque em cada uma das situações, obviamente, você vai ter ali uma impossibilidade de se regular a temperatura corporal. Então, suor é importante, não se preocupe porque você sua, se preocupe em dar um curtir, deixar um comentário e se inscrever no canal. Até a próxima!